A prática da bruxaria é uma vocação. A gente nasce e é direcionado pela vida, pela espiritualidade, para todas as linhas de conhecimentos que a gente precisa para ser um bom bruxo, um bom praticante. E é mais ou menos isso que eu vou partilhar com vocês agora através da minha própria história. Como que eu me entendi como bruxo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Dario Villaluz, essa é a Casa Ruta, um espaço para a gente falar de tarô, magia, bruxaria, ervas, jardinagem, poções mágicas, banhos e tarô, além de um pouquinho de arte também. É uma casa e cabe muita coisa. Mas, vamos pro vídeo. Eu entendo pela minha própria experiência, mas também pela história de outras pessoas que estão no caminho da bruxaria com quem eu já conversei, que um dos pilares principais é a relação da pessoa com espíritos, né, com experiências sobrenaturais. Então, desde pequeno, a gente acaba se vendo nesse tipo de situação. Então, eu, muito pequeno, tinha essa coisa de ver espíritos, de ouvir, de sentir. Então, por exemplo, quando eu era criança, ali, sei lá, uns 8, 9 anos, teve uma experiência que a minha avó, ela foi pedir uma vassoura que ficava no porão e eu, criança, fui descer para pegar essa vassoura. E quando eu abro a porta do porão, tem um espírito, como se fosse uma espécie de um mendigo agachado com uma força de iluminação, como se brotasse, né? Uma aura de iluminação em volta dele. E quando eu olho para entender direito o que é aquilo que eu estou vendo, essa pessoa que estava de cabeça baixa assim, levanta a cabeça e me olha diretamente nos olhos. Eu fico, né, criança, morrendo de medo, saio correndo e volto para os braços da minha avó, e a única coisa que ela me pergunta é onde está a vassoura. E isso ficou muito gravado na minha memória. Talvez ela nem se lembre disso, mas para mim me marcou. Então teve outras experiências também. Por exemplo, aqui a minha família, ela sempre teve voltada assim, muito para o espiritismo. E a gente, criança, né, acompanhava, né? Porque não tem muita opção para criança, né? Criança não tem que dizer não quero para certas coisas, ainda mais quando vai ficar sozinho em casa, né? Então a gente é levado para esses centros espíritas, para alguns terreiros, né? De umbanda, de candomblé. E nesses lugares também aconteceram outras experiências. Então eu tenho uma outra lembrança, que é eu sentado numa sala, também pequeno, assim, criança, 8, 9 anos. E eu não sei se vocês já foram em algum centro espírita, mas tem uma área, ou pelo menos no que eu ia, tinha essa área, né? Uma sala com várias filas de cadeira, um altar na frente, e aí tinha umas luzes, assim, de cromoterapia na parte de cima, que ficava virada para esse público, né, que estava sentado. Então eles apagavam as luzes, acendiam essas lâmpadas coloridas, né, azul, verde ali, num estímulo cromoterápico para cura, e botavam ali uma oração rolando. E eu me lembro de que eu embarquei, né, nessa oração, nessa meditação, de olho fechado, para sentir ali a força dos mentores espirituais. E abriu-se uma porta no fundo dessa sala, uma porta que não existia. Essa porta abriu, eu entrei, subi e entrei numa espécie de uma banheira de alumínio, e fui ali meio que purificado, pelo que eu entendi direito, por um trio, né, de espíritos. E a próxima coisa que eu me lembro é a minha mãe me pegando pelo braço e falando pra gente ir embora, né? Então, ou seja, tudo isso que eu acabei de descrever aconteceu
no plano espiritual, aconteceu dentro da minha percepção espiritual enquanto eu estava ali recebendo aquelas influências, né, daqueles mentores nesse centro espírita. Então, coisas assim aconteciam com muita frequência. E aí a gente, quando vive esse tipo de experiência, fica se perguntando o que foi, o que não foi, se é real, se não é real. E você fica sempre com uma curiosidade para entender mais o que era aquilo, né? E entender por que você ouve, sente certas coisas que as outras pessoas não estão sentindo nem vendo. E aí corta, né? Para quando eu tô ali com, sei lá, 14 anos, para um passeio. Nesse passeio, com várias outras crianças, um passeio de crianças da rua. E aí uma menina me pergunta, uma menina que eu nunca vi na vida, me pergunta se eu sabia o que era o Wicca. Não, na verdade, ela perguntou se eu tinha religião. E eu sempre fui uma pessoa muito racional, apesar de ter essas experiências espirituais. E sempre busquei explicações concretas, né? E essa menina me perguntou se eu tinha se eu tinha religião. Eu falei que não, perguntei qual que era dela, ela falou que era da Wicca. E eu fiquei, nossa, que palavra engraçada, Wicca, o que é isso? Como eu sempre fui muito curioso e, como eu disse, muito racional, ao voltar para casa, mergulhei na pesquisa. Isso é também uma outra característica minha, que para quem acompanha aqui sabe, tanto eu quanto a bruxa desta casa, a Anne, a gente é autista. E é de uma característica do espectro autista a pessoa autista ter hiperfoco, né? O hiperfoco, ele é a capacidade que o autista tem de escolher um assunto e ficar obcecado com aquele assunto. O que torna esse assunto obcecado para o autista? Aí, não sei. Eu só sei que o cérebro, ele fala assim, nossa, que delícia esse assunto, quero saber mais. E foi o que aconteceu comigo. Nem sempre esse hiperfoco é positivo, né? Às vezes você abre mão de comer, às vezes você esquece de ir no banheiro, às vezes você esquece o horário de trabalhar, às vezes você se perde completamente na sua rotina porque o seu cérebro está viciado em aprender. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a pesquisar tudo que eu encontrava pela frente sobre o Wicca, sobre espiritualidade, sobre religiões, sobre coisas que pudessem estar conectadas, né? Então, por exemplo, o Wicca tem um princípio de retorno do bem ou mal que você faz 3 vezes para você, mas na verdade esse conceito ele vem lá do hermetismo. E, bom, aí uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai se conectando a outra. E eu inclusive cheguei a fazer uma coisa que era bastante comum na época, né, quando você era ali um aspirante a bruxo solitário, a fazer, né, esse processo de estudo da Wicca de 12 meses e um dia. Eu acho, faz muito tempo, não lembro se é isso mesmo, vocês que são da Wicca vão saber me dizer com mais clareza. E aí eu fiz tudo isso, fiz um ritual, né, me auto-iniciei, não sei o que, tudo muito, muito ingênuo, né, da minha parte. E depois disso, né, outras experiências foram acontecendo e outros caminhos foram se abrindo. E aí eu fui atrás da bruxaria, né, mais dentro de uma linha histórica, porque o hiperfoco me levou para entender as origens, né? Qual que é a origem da Wicca? É o Gardner. Qual que é a origem do Gardner?
Ah, Inglaterra. Como que é a bruxaria inglesa antes do Gardner? Existia? Não existia? Mas antes dessas bruxarias tem a, a prática espiritual tradicional dos povos originários, né? Então tem os indígenas e tem também os povos celtas. E aí acabou, né? Aí é um hiperfoco levando a outro e é um assunto levando a outro. Em algum momento eu me entendi como xamanista, né? Como xamânico. Até também isso cair por terra devido ao estudo que eu estava fazendo. Mas isso é um assunto um pouco mais profundo, que cabe talvez para um outro vídeo. Então eu fiquei no caminho do xamanismo durante 6 anos, né, participando e realizando rodas de cura, rodas de tambor, ali inclusive está o meu tambor de couro de cabra ou de bode, eu não sei ao certo. E, novamente, né, vai pesquisando, vai entendendo como são aquelas pessoas, vai se decepcionando com as pessoas, vendo que muitas pessoas que são do meio místico, que são do meio da espiritualidade, que são do meio pagão, que são do meio xamânico, apesar de venderem o melhor, a cura, o equilíbrio, muitas vezes não estão realmente interessados nessas coisas, né? Estão muitas vezes interessadas na visibilidade e no dinheiro que essa visibilidade pode trazer. E aí nesse ponto eu me quebrei no meio, me decepcionei com esse caminho, porque eu acreditava que a gente tudo que mexe com espiritualidade, que vê espírito, que conversa com elemental, que faz ritual, que se conecta com a natureza, estava tudo no mesmo caminho. E aí eu descobri que não, né? Que tem muita, vamos chamar assim, diversidade de opiniões, de pontos de vista, e que as coisas na prática não são bem assim, né? Porque isso é da natureza humana, né? A natureza humana, o ser humano é diverso. Tem gente que vai seguir por um caminho, tem gente que vai fazer por outro caminho, e não necessariamente significa que qualquer caminho, que tem um caminho que seja necessariamente ruim, né? Não existe isso, né? O problema é o que as pessoas fazem com os seus conhecimentos. É aquela velha história da faca, né? A faca, ela pode ser usada para passar manteiga no pão e proporcionar um momento prazeroso para alguém, né? Que é um lanche. Ou então ela pode ser usada para matar uma pessoa. E é a mesma coisa com a magia, a mesma coisa com a bruxaria, a mesma coisa com qualquer prática religiosa. Vai muito da índole de quem a pratica, de quem faz o ritual e das intenções que cada pessoa tem por trás, né, dos feitiços que realiza. Mas, por conta disso, eu me afastei do meio místico. E eu estava bastante conhecido, né? Às vezes eu nem sabia da influência ou do quanto que as pessoas sabiam quem eu era, né? Então às vezes eu ia para certos eventos palestrar, e eu palestrei aí em vários desses eventos, né? Na Mystic Fair, já joguei tarô lá na conferência Wiki Espiritualidade da Deusa. A maior parte dos espaços esotéricos de São Paulo já estiveram ali comigo fazendo alguma coisa, ou atendendo, ou jogando tarô, ou simplesmente ajudando, né, em alguns eventos. Então, até por ser autista, eu tinha sempre muita dificuldade de me relacionar. E isso eu sentia bastante. Às vezes eu sentia essa exclusão, né? Quando você tenta socializar e você é autista, às vezes porque você não pega um trejeito, um sinal, você acaba sendo excluído,
né? Porque as relações sociais, elas são muito feitas de uma linguagem não verbal. E eu não era, na verdade não sou, né? Nunca fui muito versado nessa linguagem. Por isso que a minha linguagem, ela é do estudo, ela é da razão. Então, eu tento saber o máximo que eu posso para quando alguém se relacionar comigo, eu tenho que falar. Porque se eu for depender da linguagem verbal, de um levantamento de sobrancelha, de um sorriso de canto de boca, eu não vou fazer a menor ideia do que você está sentindo, o que você quer saber, ou se aquilo que eu falei te causou algum tipo de incômodo. Então, por conta disso, eu tenho certeza, né, que em muitos desses eventos, na convivência com algumas dessas pessoas, eu possa ter sido mal interpretado, até muitas vezes pela intensidade, porque quando eu vou falar das coisas que eu sou apaixonado, tem uma intensidade, e às vezes essa intensidade é interpretada como arrogância, né? O que é um erro, porque eu não me sinto melhor que ninguém, né? Eu acho que, ainda mais se tratando de conhecimento, conhecimento é uma coisa que qualquer pessoa pode aprender. Então, se você for atrás, se você se dedicar, se você estudar, você vai saber as mesmas coisas que eu sei, às vezes até mais, né? E por que isso é uma característica de arrogância? Bom, não sei. O ponto eu me senti muitas vezes nesses lugares, apesar de ser chamado para palestrar, apesar de perceber que muitas pessoas gostavam de mim, e me colocar sempre solícito, como eu falei, até para ajudar expositores, porque eu também passei muito tempo nesses eventos vendendo minhas pinturas, meus artesanatos, todos voltados para magia, né? Fiquei muito tempo fazendo filtro dos sonhos e pinturas em tela com temas ligados à bruxaria. Mesmo assim, na hora que era para ser integrado em certos círculos, né? Vamos chamar assim, aí eu nunca fui chamado para nada, né? Mais íntimo. Eu nunca virei, de fato, amigo de quase ninguém, né? Tem uma outra pessoa que eu considero meu amigo ou minha amiga. Mas, apesar de até querer que eu tivesse uma relação mais próxima com certas pessoas, esse retorno das pessoas também não vem muito. Porque também aí também de novo a questão do autismo, né? Também não sei se é uma questão só do autismo ou se é uma questão também de todo praticante de bruxaria, né? Que é essa questão da dificuldade de saber o que tem que ser dito, qual é a ação que tem que ser tomada para a pessoa entender que você vai com a cara dela e que quer ser amigo ou amiga dela, né? Lembrando também que muitas vezes existe também uma confusão, né, da relação entre a pessoa se mostrar empática, solícita, amável, e isso ser interpretado por muitas pessoas que não são autistas como interesse sexual. E eu não funciono assim, né? Eu tenho uma vontade genuína de fazer amizade, mas não necessariamente de ter segundas intenções com alguém, né? Eu sei que isso foi muito mal interpretado, e ainda é hoje, provavelmente, tanto por homens quanto por mulheres. Então é muito doido, porque na minha cabeça não está acontecendo nada, mas na cabeça da pessoa está sempre acontecendo alguma coisa. Mas, apesar de ter essa dificuldade, que é minha, de não conseguir fazer essas leituras sociais, por outro lado, a percepção espiritual, aí não, aí ela é potencializada. Então é aquilo que eu falei no começo. Quem é da bruxaria, quem é destinado à bruxaria, quem não tá na bruxaria só porque é bonitinho, só porque viu muito Harry Potter, quem realmente é da bruxaria tem essa conexão, normalmente tem esse chamado, essa vocação, essa sensibilidade, essa mediunidade, e é louco, sabe? Porque
tantas coisas que eu falei no começo, de ouvir e ver espíritos, como outras coisas, né? Como, por exemplo, ter certos sonhos que são premonitórios, sonhos que se materializam, né? Previsões e premonições. Muitas vezes, uma leitura de tarô que aquilo que está vindo na sua intuição não necessariamente vem de encontro com o que as cartas estão falando. E aí você precisa ver no que você confia. Você vai confiar só na interpretação do simbolismo da carta, do estudo que você fez, do simbolismo, do tarô de Marsella, que é o meu caso, ou se você vai confiar naquilo que forças espirituais estão te soprando no ouvido. E muitas vezes essas duas informações elas se complementam. E com o tempo, a gente vai aprendendo a confiar cada vez mais na nossa intuição, cada vez mais nos espíritos que estão soprando no nosso ouvido e a entender e diferenciar quais forças espirituais ou até divindades estão realmente querendo o seu bem e quais não estão querendo o seu bem. Porque do mesmo jeito que existem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, existem espíritos que querem o melhor e espíritos que querem o pior, que estão só intencionados em te ludibriar, em te levar para lugares confusos, em te guiar para armadilhas mesmo. Então, por exemplo, por muito tempo, nesses momentos que eu ficava mais sozinho, né? Porque, ok, essas coisas que eu falei aí do povo da bruxaria, ou do povo místico de modo geral, dos eventos, e de eu me sentir meio excluído, isso não é uma coisa que aconteceu só dentro desse meio. É uma coisa que aconteceu na minha experiência pessoal, durante a época do colégio, durante certas amizades que eu fui fazendo depois, né? E aí quando eu me sentia assim, e eu precisava de amparo espiritual, para onde que eu corria? A minha conexão maior, aquilo que sempre fez a minha alma, sabe, falar estou em casa, foi estar no meio da natureza. Não só porque a natureza é bonita, não só porque a natureza te dá ar puro, não só porque a natureza tem uma profusão de vida, de energia de criação, mas porque quando eu estava no meio do mato, eu escutava as forças elementais da natureza. Então, na natureza, a gente escuta as plantas, a gente escuta os espíritos, a gente escuta os encantados, a gente escuta os elementais. Então tem uma série de forças que quando você está ali abalado, abatido, às vezes até deprimido, vem, se você tiver a sensibilidade para escutar, se você tiver a mediunidade para ver, elas vêm e te aconselham, e te amparam, e te acolhem, e é tão bonito quando isso acontece. Teve uma vez que eu fui para o meio de um parque, pedi um sinal e bateu uma brisa e fez uma chuva de pequenas florzinhas. E assim, um cenário de conto de fadas, mas foi só para mim, porque não tinha mais ninguém lá. Numa outra situação que eu já contei em algumas palestras aí que eu dei, que é sobre proteção, né? Eu ia para Mystic Fair do Rio de Janeiro e estavam me soprando, né, de que lá a energia estava meio densa, não no evento em si, mas na cidade, né, na região onde ia acontecer o evento. E aí eu falei assim, bom, então se está denso, natureza, né, me envia uma proteção a mais, me faça, né, me proteger do que quer que seja, que esteja lá.
E aí é uma prática que às vezes eu faço, que é sair andando, né? Eu faço esse pedido e aí eu saio andando, né? Pela natureza. E aí tudo que vai surgindo no meio do caminho, normalmente são respostas da espiritualidade para minha indagação. E aí o que eu vi nesse dia? Eu vi um cavalo morto sendo comido por um bando de urubus. E aí eu fiquei olhando aquilo e entendi que aquilo ali era talvez um começo de um sinal, né? Vamos terminar a caminhada para ver o que vai acontecer. Conforme eu fui indo na direção do parque, esses urubus, eles foram surgindo no céu e fazendo rodas bem acima do parque, mais ou menos na direção que eu estava. Então eles fizeram 3 círculos, um acima do outro, né? Então, um círculo de urubu, outro círculo de urubu e outro círculo de urubu. E eles ficavam ali voando e eu olhava e eu via a aura deles dançando no céu, sabe? Uma aura amarela. Muito bonito. E durante esse processo foi me vindo uma carga de energia que dominou o meu corpo e eu fiquei irradiado e daquilo veio uma melodia, me veio uma letra, me veio uma canção. E quando eu me dei por mim, eu estava cantando uma música sobre os urubus serem capazes de nos proteger de certas energias. Então, para mim, dentro das minhas práticas pessoais, porque hoje em dia eu não sou da Wicca, não sou do xamanismo, não. Hoje eu me guio pelos espíritos, eu me guio pela natureza. Então eu me intitulo bruxo pela minha conexão direta com a espiritualidade. E aí a espiritualidade vem, dá uns sinais, sopra as coisas que precisam fazer, então é preciso ter sempre uma relação de muita confiança e saber exatamente com quem que você está falando e eu sei com o que eu estou falando, né? O estudo ele ajuda nisso. Então, coisas assim acontecem, sabe? Quando você se permite, quando você tem a mediunidade, quando você tem a conexão com o plano espiritual, coisas assim acontecem. Um outro exemplo de uma situação como essa é o pro lado negativo, né? Só que a natureza, ela é tão abençoada que ela te avisa quando a energia do lugar ela é negativa. E se você não respeita a mensagem, se você não respeita o alerta, acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo, que eu fui buscar uma madeira, né, um galho, para fazer um artesanato, mais especificamente para fazer uma varinha. E então eu vi uma ribanceira e eu pensei, será que tem ali alguma coisa que eu posso usar, né, para fazer essa varinha, algum galho, etc. E aí eu ouvi um espírito falando, aqui não. Eu falei, mas vai ser rapidinho. Aí ficou um silêncio. Eu insisti. Botei o meu pé para subir no barranco. Imediatamente me deu uma pinçada nas costas, como se estivessem colocando cachaça ou ácido dentro da minha coluna. E aí eu fiquei assim, travado. Aí, muita dor, uma dor imediata. E aí eu falei, desculpa, foi sem querer, eu só queria pegar uma madeira pra varinha, desculpa. E aí eu me retirei dali devagarzinho, e aí, sei lá, depois de uns 5 minutos, a dor passou, quando eu já tinha me afastado o suficiente desse local. Então, como
a pergunta que eu faço: como que você vai trilhar pelo caminho da bruxaria, se no caminho da bruxaria às vezes tem coisas que você precisa fazer no meio da natureza, ou até em outros lugares com uma energia mais densa, se você não tiver sensibilidade, se você não tiver mediunidade, se você não ouvir os espíritos, se você não sentir a presença deles minimamente. Porque ver com os meus olhos, eu vejo de vez em quando. Para mim é muito mais comum o ouvir e o sentir. O ar de certos ambientes fica pesado, parece que você está entrando num lugar que está cheio de fumaça. Só que você não está vendo a fumaça, mas você sente que aquele ambiente está pesado. Então, se você tem essa habilidade, aí fica mais fácil. É claro que isso não é o único, né? Não é a única coisa. Pelo menos para mim nunca fez sentido só se guiar apenas pela intuição. A gente tem que sempre usar um exercício do estudo, da pesquisa, para ver se aquilo que a gente está sentindo, intuindo, realmente tem fundamento. Então, por exemplo, uma prática comum que a gente faz é assim: sopram no nosso ouvido, né, no nosso coração, que tal pessoa precisa de um banho de boldo. Aí a gente pensa, tá, dentro da situação que essa pessoa está vivendo, faz sentido o banho de boldo? Não sei, né? Vamos dar uma olhada? A gente vai para a internet e pesquisa propriedades químicas, né? Propriedades medicinais do boldo. Ah, realmente, pesquisei aqui, faz sentido, então eu vou validar, né? Então, o espírito me disse, ó, usa folha de boldo, porque para essa pessoa que está vivendo essa situação, o boldo vai agir assim, assim, assado. A gente pega e confirma. Não, realmente, tem outras pessoas falando a mesma coisa, ou coisas semelhantes, então a gente vai confiar nessa informação. É claro que eu estou usando aqui o boldo como um exemplo superficial, né? Porque é claro que a gente sabe para que serve o boldo. Até porque tem boldo aqui, a gente cultiva e tudo, usa ele para fazer várias das nossas coisas, poções, banhos. Então, de boldo a gente está careca de saber. Agora, tem várias situações onde os espíritos sopram nomes de plantas que a gente desconhece. A gente fica, oxi, mas que planta é essa? Ou então a gente conhece a planta, mas nunca usou ela com potencial mágico. Aí a gente pega e pesquisa, fala, nossa, não é que é mesmo? Eu nem sabia da existência disso. E olha que o potencial que a gente está perdendo, né? Porque não tinha conhecimento. E é impressionante como, quando a gente está lidando com os espíritos, e quando esses espíritos são bem intencionados, são parceiros, são verdadeiros amigos espirituais que a gente tem do outro lado, como que as diretrizes deles são certeiras. É impressionante. Quando a gente está bem afinizado com o plano espiritual, as diretrizes deles são pontuais. É uma coisa assim fantástica. Esse mesmo chamado espiritual que me guiou para a Wicca, para o estudo das tradições e religiões, para o tarô, também me despertou para um elemento importantíssimo dentro da prática da bruxaria, que é a jardinagem, que é o conhecimento do uso das plantas para a gente poder trabalhar com banhos, com poções, com as forças, né, desse sangue verde. E aí, assim, o meu primeiro contato também com essa questão da jardinagem, ele se deu com a minha avó. Então eu não posso aqui ser né, como muitos, né? Eu não posso ser assim como aquela velha história. Eu não posso contar aquela velha história como muitos contam por aí, que, eu tive uma avó bruxa. Não, eu não tive uma avó bruxa, a minha avó é espírita, ao mesmo tempo que ela é espírita, ela sempre gostou de entrar em igreja católica para ficar admirando o vitral, e também
de noite, quando passa celebração de igreja evangélica, ela tá lá assistindo. Então, assim, essa que é a minha avó. Não é uma avó bruxa, é essa daí. É do centro espírita, mas assiste de tudo, né? Mas, apesar disso tudo, foi ela que me introduziu ao conhecimento das plantas. É ela que sempre teve um amor pelas plantas. Ela que sempre, por exemplo, cultivou Maria sem vergonha. Ela que me levou ali nos primeiros cursos, ali eu com 12 anos, né, cursos de cultivo de bonsai, né, de jardinagem, de adubação. E graças a essa introdução que ela me fez, com um pouco de conhecimento e boa vontade que ela tinha, que mais tarde eu vou e me guio, né? Num momento que eu tô meio assim, sem saber o que fazer, para estudar um pouco mais sobre a botânica, sobre o conhecimento das plantas, sobre o que fazer para cultivá-las, e que hoje é um conhecimento importantíssimo, né, dentro dessa minha caminhada da bruxaria, para poder me proteger e proteger aqueles que eu amo, né, e aqueles que quiserem, que precisarem desse conhecimento, dessa informação. Então hoje aqui no quintal da Casa Ruta tem uma variedade de plantas que a gente usa, né, como o boldo, a lavanda, o alecrim, a arruda, tanchagem, várias plantas que a gente acaba usando muito para certas magias e banhos, e também para fazer incensos naturais, que a gente também acaba usando para fazer defumações. Aliás, em breve, a produção, né, desses itens precisa acontecer, porque a colheita deles está quase para ser feita. Tanto a produção desses itens mágicos, quanto a produção das artes e artesanatos, que eu tô com muita vontade de voltar a fazer para poder compartilhar com vocês essa habilidade que também é mágica, porque a habilidade da criatividade, da criação, o potencial criativo, ele é uma coisa que vem direto da força da natureza. E que também vai ser atrelando a minha prática espiritual. Então tem muita coisa que precisa ser feita, espiritualmente falando, que tem a ver com trabalhos manuais, e que a parte da arte entra. Então assim, eu trabalho com artesanato, com pintura, com ilustração, desde pequeno. Eu sempre desenhei, sei lá, desde os 8 anos, eu fiquei 10 anos, um pouquinho mais, dando aula de desenho, de pintura, em espaços de assistência social, dando aula de pintura para criança, para idosos. E também, como eu falei antes, vendendo artesanato dentro dos espaços e dos eventos esotéricos. E aí, às vezes, tem uma coisa, por exemplo, que se resolve com o filtro dos sonhos. Você vê o caso de uma pessoa e aí você tem que fazer um filtro dos sonhos para poder capturar ali uma certa energia densa e tirar da vida daquela pessoa. E aí tem um jeito certo de fazer, tem uma intenção certa de botar no filtro, tem objetos certos, sementes certas, não é de qualquer jeito que é feito. E que, inclusive, o jeito que eu faço esse filtro de tirar densidade da vida da pessoa foi me passado por um espírito, né? E outras coisas, como tem outras situações onde é uma pintura. A pintura acaba servindo como um selo de proteção, que a pessoa pode levar para a casa dela e colocar na casa dela. Então, a minha prática espiritual, ela tem muito disso, da espiritualidade, da mediunidade, da arte relacionada com a natureza, como que a natureza devolve essa relação para mim, de como que eu devolvo essa relação e essa conexão que eu tenho com a espiritualidade para as pessoas, para vocês que estão assistindo a gente, para vocês que acompanham o nosso trabalho. E aí, de tudo que eu já li, de tudo que eu já pesquisei, de tudo que eu já entendi da espiritualidade, de religiões que eu estudei, etc., eu cheguei à conclusão realmente que a melhor palavra para definir o que eu faço é bruxaria, né? A melhor palavra para definir o que eu sou enquanto
um trabalhador da espiritualidade é bruxo. Eu já expliquei isso lá no Instagram, de que a palavra bruxo, ou bruxa no caso, ela era usada como preconceito, como chacota, como uma forma de agredir, de eleger no meio da população da Europa medieval as pessoas que deveriam ser perseguidas. Então a Igreja Católica olhava lá e falava: aquela véia lá, ela tem um dinheiro. Ou aquela véia lá, ela tá crescendo muito, né? Tá prosperando muito, e não pode, porque quem tem que deter o poder sou eu. Então, as pessoas nessa época lá apontavam e chamavam aquela pessoa de bruxa, porque ela tinha ali uma horta maior, com animais mais gordos, uma terra que talvez o vizinho tivesse, né, de olho. E aí essa pessoa era logo capturada, levada para o tribunal da Inquisição e era torturada, né? E aí aquela terra ficava livre e aquela pessoa não ofereceria mais ameaça ao poder da igreja, porque ninguém mais ia procurar ela para se curar com ervas, com ungüentos e etc. Agora, outras palavras que definem líderes espirituais, aí já não me cabe, porque eu não pertenço a essas tradições espirituais, a essas culturas, né? Por exemplo, eu não posso me definir como pajé, porque eu não nasci dentro de um contexto indígena, né? Ainda mais porque pajé, né, é bem específico ali do povo Guarani, se eu não me engano. E do Saterê de Maué também. Assim como a palavra xamã também não se aplica, porque xamã vem de samã, e samã é o sacerdote tradicional do povo Evenque. Então você tem ali um contexto glacial, né, porque o povo Evenque ele vive da natureza ali do lago Baikal, que fica na Sibéria. Então a gente precisa entender isso, que certas denominações de sacerdotes espirituais estão ligados com as paisagens, os ecossistemas que esses povos originários convivem. Se você não tem como conviver com uma paisagem específica de um desses povos, e se você também não teve como conviver com as tradições culturais que esses povos criaram, você nunca vai ter como ser um xamã, você nunca vai ter como ser um pajé. Assim também como existem outras nomenclaturas que estão ligadas a religiões, né? Então, por exemplo, você só vai ser um babalorixá se você fizer os preceitos do candomblé, né? Um babalorixá ou meialorixá. Assim como você só vai ser um padre se você fizer uma formação, né, cristã dentro de uma igreja, né? Ou católica, ou ortodoxa, ou sei lá. Então a gente tem que ter muito isso claro. Então, quando eu fiz as minhas pesquisas e analisei os contextos, eu entendi. A única palavra que me cabe é bruxo, né? Até a palavra mago, que muitas pessoas usam, também está dentro de um contexto tradicional, sociocultural, espiritual, que é lá dos povos medos, que é um povo que existia na Pérsia antiga e que basicamente era um grupo de mestres espirituais que usavam de um fogo sagrado para fazer orações e manter a harmonia e o equilíbrio da sua região. Então também está dentro de um contexto espiritual e da paisagem que está ali inserida. Inclusive esses sacerdotes, eles usavam algumas ervas específicas das regiões ali daquela área ali do Oriente para fazer os seus rituais. Então, assim, tá sempre uma conexão com a paisagem tradicional. Como o bruxo, a bruxa, acaba muitas vezes se valendo de diversos contextos, porque a gente é uma figura espiritual contemporânea, né? Então, realmente, do meu ponto de vista, só me cabe a bruxaria. Bom, é claro que você pode não concordar exatamente com a minha linha de raciocínio, mas isso também é um direito seu.
E aí, se você não concorda com alguma coisa que eu disse, deixa aqui nos comentários, vamos interagir, vamos conversar, porque isso daqui, como eu já disse na abertura, é uma casa, é a Casa Ruta. A gente só quer acolher quem quiser entrar e participar dessa aventura que a gente chama de bruxaria, né? Sempre muito interessado em realmente ajudar, né? Então, cada pessoa que vem ao nosso encontro, a gente vê quem a pessoa é, como que a gente pode oferecer alguma ajuda, espiritualmente falando, né? Porque às vezes a sua linha de raciocínio pode ser exatamente essa que eu tô falando, de se entender como uma pessoa sensível, sensitiva, e aí não exatamente ligada a nenhuma tradição espiritual, e aí você se encontra aqui junto conosco nesse caminho de bruxaria. Acredito que eu já falei bastante, então vamos encerrar este vídeo pedindo que você, se você gostou desta conversa toda, se você gostou mais de saber quem eu sou, um pouco da minha história, se inscreva no canal, interaja com a gente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem estar precisando também dessa interação. E, para encerrar, ó, quem veio aqui dá um oi. Eita, um gordinho. Olha só o gordinho. Ai, meu Deus, ele não quer aparecer na câmera. Bom, então com este gordinho, que foi? Eu encerro esse vídeo e até a próxima. Tem algum assunto que você queira saber? Comenta aí que a gente conversa. Até mais.